Cara, recentemente eu fui em um local onde foi falado sobre puritanismo. E eu tava prestando atenção em uma coisa. Como que pessoas mal intencionadas, elas utilizam justamente da igreja como arma de defesa. Ok, vamos lá. Já não é segredo que pessoas mal intencionadas muitas vezes buscam fugir das punições que lhes são impostas. E normalmente uma tática que eu vejo o pessoal utilizando bastante é entrar na igreja depois disso. Pelo simples fato de que, a igreja ela aceita qualquer pessoa, desde que, pelo menos deveria ser assim, essa pessoa esteja disposta a mudar. Só que o que eu vejo é que muitas pessoas têm uma vida totalmente errada, totalmente desconexa com aquilo que é pregado na Bíblia, só que utilizam-se da religião muitas vezes como arma de defesa para não serem julgadas. Pessoas que muitas vezes tiveram um passado tenebroso, e ok, você ter um passado tenebroso, o meu é desses, mas simplesmente não estarem dispostas a mudar e tá lá, naquele local pagando de santas, de puritanas. Então esse fenômeno que eu vejo é justamente isso. As pessoas vão para a igreja muitas vezes para pagar de santas quando não mudaram de atitude. Eles mudam de local, começam a frequentar locais que têm uma reputação mais ilibada, ou pelo menos deveria ter, simplesmente para limpar a própria, não estando disposto à mudança, muitas vezes continuando fazendo o que fazem de errado, ainda frequentando esse local. E aí você tem hoje em dia o pessoal com desconfiança da entidade religiosa pelo simples fato de que as pessoas lá dentro, elas praticam o mal da mesma forma que fora, por assim dizer. E aí você tem a perda da confiança da religião. Porque por muitos fatores, por N motivos, os representantes muitas vezes não expulsam esse tipo de gente. E aí você tem um local que não expulsa gente ruim, você tem um local que as pessoas não mudam, dão mau exemplo, e aí reclamam porque que não estão mais com credibilidade igual antigamente. Mas se existe uma coisa que esse pessoal não faz é ler o que a própria Bíblia diz. Né? Que muitas vezes ali ela fala que você tem que tirar o mal. E aí toda vez que você tenta falar isso para essas pessoas, elas vão falar que tem que ir qualquer um e quem precisa dos médicos é justamente quem está doente, o que de fato é verdade. Mas eles não param para prestar atenção que o médico ele precisa tratar de alguém que quer ser curado. É uma coisa que muitos ateus muitas vezes têm um ponto quando eles falam, é justamente essa questão. A pessoa vai na igreja e não muda absolutamente nada. E, de fato, nesse ponto, eles têm razão. Eles têm toda a razão. Para você estar nesse ambiente, você precisa de mudança. Você precisa buscar uma mudança. Não adianta absolutamente nada. E eu vejo pessoas simplesmente indo e continuam praticando mal, continuam errando, continuam fazendo tudo que não presta, porque agora estão protegidas. E se você vai falar com eles sobre qualquer coisa disso, eles falam, foi o diabo que me tentou, não fui eu que fiz. Sempre tirando a culpa de si e utilizando a religião como um tipo de dissuasão da própria culpa, muitas vezes. Pessoa que é homossexual continua porque no dogma religioso isso é errado, não tem problema, só não vá para a igreja fazer isso. É tanta coisa errada que você vê que fica difícil não concordar com pessoas que estão de fora que dizem que a maioria das pessoas que estão lá na igreja estão apenas para colocar uma máscara de puritanas, o que de fato é verdade. Eu vejo muita gente indo justamente só para colocar uma máscara, para não ser julgado,
Ah, você não pode falar isso, eu tive um momento de tentação, de fraqueza. É sempre essa mesma desculpa, mas você não vê a pessoa nem tentar mudar. Você não vê a pessoa nem tentar ser diferente, você não vê a pessoa nem tentar sair do que ela diz que está errado. Então aqui eu concordo com o que falam. E de fato, muita gente vai para a igreja só para colocar uma máscara de santo. E aí você tem essa tipagem de ambiente que está perdendo a fé das pessoas. E com toda razão. Com mais absoluta razão. Porque de fato quem deveria seguir as doutrinas e dogmas não segue. Quando precisa tirar o mal, não tira. Eu digo isso porque quando eu saí da igreja, foi por culpa de gente de dentro dela, não foi por culpa de gente de fora. O pessoal fala, ah, mas é porque o mundo é atrativo. E não, cara, às vezes as pessoas de dentro é que são ruins mesmo. Às vezes as pessoas de dentro é que são ruins mesmo. Às vezes as pessoas de dentro são as mais hipócritas possíveis. Às vezes as pessoas de dentro dão o pior exemplo possível e querem se pagar de bom exemplo. Querem se pagar de farol que ilumina a vida dos outros. Quando na verdade não passam de pessoas que são iguais ou pior a que eles consideram ímpios. Ah, Bertrand, mas você tá falando isso mesmo acreditando em Cristo e tal? Bom, a verdade é que a maioria das pessoas sequer lê as escrituras, sequer vê o que está escrito lá. E várias vezes, por exemplo, manda tirar o mal de dentro da própria igreja para que esses não dêem mau exemplo. E aonde que você vê a igreja fazendo isso? Aonde que você vê a igreja tirando o irmãozinho que está comendo as irmãzinhas? E eu vou mandar o papo reto aqui. Aonde que você vê a igreja tirando os caras que estão traindo as mulheres e vice-versa? Onde que você vê isso? O máximo que vai acontecer é quando estourar um escândalo, o pessoal se manifestar. É igual aquele caso recente aí da mulher que, entre aspas, interrompeu o culto e expôs o marido. Quando acontece isso, aí sim, acontece alguma atitude. Mas quando ninguém fica sabendo, quando fica, quando fica tudo por baixo dos panos. Já teve caso de igreja que eu vi que estava tendo troca de casal. E justamente por não ter dado nenhum escândalo, não deu em nada. Então, assim, essa é a lógica do pessoal. Eu sempre pensava isso, né? Cara, essa é a lógica do pessoal, até entender que de fato eles estavam errados. Mas não deveriam estar lá, o pessoal tinha que tomar uma atitude mais intensa. E aí, quando não se toma uma atitude intensa, você cria um ambiente onde gente trambiqueira, gente caloteira, gente que não presta, vai lá para se redimir da vida toda errada quando ela já não tem mais jeito e continuar praticando as suas maldades. Fazer o que? É o ser humano. Paciência. Ou não. Enfim, o vídeo foi esse. Valeu.